Ni hao, seus teclados! Hoje é mais um daqueles vídeos aqui no canal Tecnologia e Classe, onde a gente vai comentar a corrida dos Estados Unidos e da China pela dominância da inteligência artificial, né? Eu percebi que volta e meia eu faço um vídeo assim, então talvez eu deveria ter um nome para esse quadro, alguma coisa para vocês reconhecerem. Tá, esse aqui é o vídeo em que ele vai juntar, sei lá, 1 mês, 2 meses de notícias sobre inteligência artificial para tentar explicar o que anda acontecendo. Mas enfim, esse é o resumo do vídeo e o tema principal, né, que a gente vai falar hoje é as restrições do uso de modelos de IA que estão rolando principalmente pelo lado dos Estados Unidos e a China encostando na capacidade dos modelos fechados dos Estados Unidos com alguns modelos abertos, tá? Muita coisa para falar hoje. O roteiro ficou bem longo e bem detalhado, então se vocês curtem o trabalho que a gente faz aqui, se inscreva, deixa um like, né? Tem maneiras de apoiar lá, mas sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Ok, né? Então vamos começar. E uma das grandes notícias das últimas semanas, e que se vocês são desenvolvedores, mas também se vocês estão acompanhando, né, tudo que sai sobre inteligência artificial aí, vocês já devem saber que é o Fable 5, aquele modelo, né, avançadíssimo da Anthropic, que é a versão um pouco mais segura do Mythos, que foi dito por eles como sendo o modelo mais perigoso, porque ele conseguia fazer exploração de vulnerabilidades de segurança de uma maneira muito poderosa, né? O Fable 5 voltou da suspensão. Nós temos um vídeo inteiro sobre essa suspensão, mas basicamente a Anthropic ficou dizendo, é perigoso demais, é perigoso demais. Mesmo assim, lançou o modelo, né, para as pessoas poderem usar, e daí o governo dos Estados Unidos, por causa de uma denúncia de engenheiros lá da Amazon que disseram, é muito fácil de fazer ele fazer coisas perigosas, ainda o governo dos Estados Unidos mandou uma cartinha para a Anthropic que disse, fecha esse quiosque, esse modelo não pode estar disponível para pessoas que não são dos Estados Unidos. Eles resolveram essa situação, né? Eles se conversaram e eu trouxe esse texto aqui do próprio blog da Anthropic que fala deles restaurando o uso desse modelo para a maioria das pessoas, de como eles estão tentando fazer para impedir maus usos do modelo e tal, então tem a explicação ali, mas o que é importante para os nossos fins agora é que o Fable está de volta e o Mythos também está de volta. O Mythos ele sempre foi restrito e ele é para os parceiros da Anthropic que fazem parte daquele projeto lá, que a ideia seria usar esse modelo para corrigir as falhas de segurança. Tem algumas pegadinhas desse retorno, tá? As chamadas, elas podem ser roteadas silenciosamente para o Opus 48 se elas forem consideradas perigosas. Eu não sei tecnicamente se é silenciosamente, porque eu não cheguei a testar isso, mas basicamente se tu não podia fazer uma pergunta porque ele considera que é perigosa demais, ele diz assim, não tem mais Fable para você, né? Você vai ter que usar o Opus 4.8 agora. Os planos de assinatura, que são os caros da Anthropic lá, que você paga, né, 200, você paga até $2.000, eles têm um limite de quanto vocês podem usar o Fable, né, digamos, tem só pagando mensalmente uma coisa e usando o Fable. E a partir de 13/7, ou seja, semana que vem, tá? Ele vai começar a ser acessível apenas por chamadas de API pagando por token. Também temos um vídeo aqui que se chama Você vai pagar por token agora sem choro. Então é basicamente, você não vai mais poder ter um modelo subsidiado com um plano mensal e usar quanto você gostaria. Já tinha essa limitação, né? Mas agora se você quiser usar $200.000 de Fable porque tá muito bom e você precisa usar muito, você vai poder usar. Eles vão te cobrar $200.000 se tu usar demais. Ele não vai parar se tu ficar sem créditos, por exemplo, da tua assinatura. E a gente já tá ouvindo pessoas reclamando que parece que o modelo não tá tão bom quanto da primeira vez que ele foi lançado, e a gente nunca sabe quando as pessoas falam isso se é um gaslight da Anthropic mesmo, diminuindo o esforço que o modelo faz para gerar as respostas, trocando o modelo, que nem eu disse, por um mais fraco sem dizer para as pessoas, ou se é psicose de IA, que as pessoas estão assim, não, mas o Fable era muito bom, eu tenho certeza, cadê o cara que eu me apaixonei, sabe? Cadê o cara com o qual eu casei, que eu não vejo mais ele em você? Pode ser isso, tá? Mas eu não posso dizer porque realmente eu não fiquei testando muito esse modelo. Inclusive, eu não sou uma pessoa muito boa de ficar fazendo esses benchmarks e testes com modelos. Deve ter outros canais aí que sabem fazer isso melhor. Eu realmente não sou muito bom nisso. Só que uma coisa interessante que a gente pode falar agora com a volta do Fable 5, que é uma coisa que a gente já vinha dizendo há bastante tempo, é que os benchmarks desses modelos avançadíssimos da Anthropic, né, esses modelos que fizeram eles nos últimos meses passarem a OpenAI como a empresa dos Estados Unidos mais valorizada de IA, eles não estão tão distantes de outros modelos que estão disponíveis por aí, principalmente se tu usar eles em casos específicos, principalmente se tu usar eles junto com outras ferramentas, tá?
E o que está começando a chamar a atenção é que, inclusive, modelos abertos, modelos chineses, estão chegando perto das capacidades medidas por benchmarks, tal. Tem todo esse problema lá do que o benchmark está testando, mas quando tu faz um númerozinho que diz, ó, esse modelo ele tem esse nível de capacidade para esse tipo de uso aqui, para, por exemplo, exploração de segurança. Alguns outros modelos estão chegando no nível do Mythos, modelos que às vezes são abertos e que também não estão restritos nos Estados Unidos. Então vocês começam a entender qual é a problemática aí. Eu trouxe aqui uma chamadinha da newsletter do Felipe Deschamps, estavam com saudade dele, saca só. Startups asiáticas lançam modelos de IA rivais do Cloud Mythos em meio ao bloqueio de exportação da Anthropic imposto pelos Estados Unidos. Entre eles estão Tulongfeng, da chinesa 360, e Fugu, da japonesa Sakana AI. O nome da empresa é Sakana AI, cujo fundador, David Ha, afirma que depender de um único fornecedor de infraestrutura de IA para um país tornou-se um risco, já que o acesso a modelos avançados pode desaparecer de um dia para o outro. Então, de novo, o bloqueio que o governo dos Estados Unidos faz, que parece que é uma coisa, tipo, pouco planejada, né? Realmente, a nossa análise que a gente fez quando a gente falou do bloqueio do Fable, parece que foi a Anthropic dizendo, ó, é muito perigoso, pessoal, é muito perigoso. Como se eles estivessem tentando dizer assim, por favor, regulamente o setor, por favor, não deixe eu liberar esses modelos, mas ao mesmo tempo eles liberavam. E é por isso que muitas vezes a gente diz que parece uma estratégia de marketing. A Anthropic fica dizendo, olha, é um modelo tão poderoso que foi banido pelo governo dos Estados Unidos, só que daí o governo dos Estados Unidos foi lá e baniu mesmo, e daí eles dizem, pô, aí não, tá ligado? A gente quer o marketing, mas a gente não quer que tu impeça as pessoas de usar o nosso modelo e pagar pelo nosso modelo. Mas daí quando aparecem esses modelos abertos, a coisa começa a mudar um pouco de figura, tá? Porque se a gente acredita que esses modelos eles são muito perigosos mesmo, a gente chega num caso que, por exemplo, tem esse modelo aqui, ó, que é o GLM 5.2, uma empresa que se chama ZAI, antes ela se chamava Jipu AI, eu não sei se essa é a pronúncia em chinês, tá? Desculpa aí, o meu chinês não tá muito afiado. Mas esse modelo GLM 5.2, ele está encostando em vários modelos da OpenAI e da Anthropic nos benchmarks, nos testes. Principalmente nesses testes de encontrar vulnerabilidades de segurança. E daí eu trouxe esse artigo que eu não vou ler para vocês, da Forbes, eu só trouxe um trechinho, que o título da matéria e a foto não são nada xenofóbicos, tá, pessoal? Então aqui, ó, tem a Jipu AI, a bandeira da China, e tá escrito assim, ó, se preparem, os caras malvados agora têm um modelo tão poderoso quanto o Mythos. E daí, na matéria, eles falam assim, ó, a lógica do governo dos Estados Unidos era, esses modelos eles são muito perigosos para que o público em geral tenha acesso. Agora nós temos modelos abertos, que não tem como restringir isso, que o público já tem acesso a eles, que são relativamente tão perigosos quanto esses. O que nós faremos sobre isso? É meio que isso que a matéria está fazendo, só que, claro, o título e a foto metem uma xenofobiazinha quanto à China, tá? No finalzinho, eles botaram esse trecho que eu tirei para vocês se ligarem mais ou menos qual é o tom do artigo, tá? A lição para conselhos de administração e CISOs, né, que é os chefes de segurança das empresas, não é que um lançamento chinês tenha revolucionado o cenário da noite para o dia. A conclusão é que a premissa de que a IA mais capaz permaneceria restrita a APIs fechadas e contratos governamentais já não se sustenta. O caso Mythos demonstrou que governos retiram de circulações modelos que consideram desestabilizadores. O GPT 5.6 mostrou laboratórios dos Estados Unidos aceitando essa restrição. Já o GLM 5.2 revelou o surgimento de uma tecnologia com o mesmo nível de capacidade na forma de infraestrutura aberta, sem que houvesse qualquer entidade em posição de retirá-la de circulação. E eles também falam de uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é que o novo modelo da OpenAI também foi julgado ser perigoso demais. E, de novo, isso não necessariamente é ruim pro Sam Altman, porque ele tá se sentindo meio sozinho. Ele tá dizendo, pô, todo mundo só fala da Anthropic, que a Anthropic é perigosa, que a Anthropic é isso, não sei o quê. Eu também posso ser perigoso, eu também posso ter um modelo, né, que o governo dos Estados Unidos vai proibir. Então ele conseguiu isso. Mas, no geral, é isso, assim. A gente falou, no caso do banimento do Fable, que tem um grande problema aí, é que muitas vezes eles iam estar proibindo as pessoas que estariam usando esses modelos, né, se eles são tão bons assim, se eles são tão poderosos, para se defender dessas vulnerabilidades de segurança, para construir sistemas melhores, ao mesmo tempo que coisas similares estão disponíveis já, e daí se um criminoso quer usar isso para invadir sistemas, ia conseguir. Outra coisa também é que o projeto Glasswing, lá que tem o modelo perigoso da Anthropic, que a Microsoft tem acesso, o Google tem acesso, os bancos têm acesso, eles mandaram para isso, não tem pessoas lá dentro que poderiam abusar desses modelos, a Microsoft não poderia usar um modelo perigoso demais para atacar os seus competidores. Por isso que a gente zoa que o artigo aqui, ele diz assim, agora os malvados vão ter acesso aos modelos, porque são os modelos abertos. Vocês não são malvados, né, Estados Unidos. É aquele meme lá do nazista dizendo, será que a gente é os caras malvados? Pode ser que às vezes você seja o cara malvado, tá ligado? Mas, enfim, a gente entende como é que funcionam as notícias vindo dos Estados Unidos. O que nos leva, né, ao próximo tópico. Saiu uma notícia da Reuters dizendo assim, a China pode estar
querendo começar a restringir os seus modelos abertos. Os modelos abertos da China, eles estão ficando muito bons e a própria China não quer que o resto do mundo tenha acesso a esse tipo de coisa. Eu achei muito estranha essa notícia, tá? Porque ela parece um 180, né? Ela parece uma guinada totalmente ao contrário do que a China tem feito. E daí eu fui ler a matéria e daí basicamente o que eles citam é que teria tido algumas reuniões do governo da China com esses laboratórios de IA, como o Alibaba, o ZAI, o Minimax, o DeepSeek, né? A gente nem falei do DeepSeek, eu falei a palavra DeepSeek hoje, não falei. Dizendo que eles estão preocupados, né, com o acesso desses modelos para fora. Só que isso, que nem eu disse, isso parece ser um caminho bem diferente do que estava acontecendo. E daí eu fui procurar mais fontes disso, e daí eu achei a fonte mais confiável de todas, que é uma thread no Reddit, tá, pessoal? Mas fez bastante sentido o que estava lá. Por quê? Porque ele achou a minuta dessas reuniões, que está em chinês, que foram citadas pela Reuters, e uma interpretação mais honesta do que está escrito ali é uma coisa que bate muito mais com o que eu já venho lendo há muito tempo sobre se a estratégia da China, os problemas e as contradições que eles estão enfrentando, e o que vem acontecendo também nessa guerra contra os Estados Unidos, que é mais ou menos assim, ó, a China está tentando balancear o modelo de usar pesos livres sem ter as suas startups e laboratórios capturados por investimento estrangeiro. O que isso quer dizer? Vamos pensar no caso da Manus AI, que é uma startup chinesa também de IA. Foi uma das primeiras que criou aqueles agentes que faziam pesquisa e agiam na internet sem ti. Hoje o que eles fazem não parece mais tão impressionante, porque todas as outras empresas de IA dos Estados Unidos, todas as outras empresas chinesas da Europa e tal, estão fazendo algo parecido. Mas na época que isso surgiu, que eu acho que foi, sei lá, início do ano passado, isso chamou muita atenção. E daí a Meta comprou essa empresa. Nós já falamos sobre isso aqui no canal. E a própria empresa fez uma coisa de ir para Hong Kong, tirar as pessoas que trabalhavam lá, tirar seus negócios de dentro da China, para que essa venda conseguisse acontecer sem interferência do governo chinês. E o governo chinês chegou e disse assim, ó, vocês não vão fazer isso, pô, vocês são uma empresa chinesa, vocês vão levar a nossa tecnologia para fora, vocês vão levar os nossos experts para fora, para Meta, e eles cancelaram essa venda. Tá? E talvez tenha sido tarde demais, porque, enfim, as pessoas saíram já, as pessoas foram trabalhar daí na Meta, o expertise já foi para Hong Kong, esse tipo, a Meta talvez tenha conseguido porque ela ficou alguns meses fazendo a transição ali da empresa, mas isso aqui tem mais a ver com o que parece que o governo chinês tá querendo fazer, tá? Quer dizer que o governo chinês nunca vai restringir modelos ou tentar regulamentar o acesso aos modelos abertos, ou vai dizer para uma empresa, vocês não podem mais fazer modelos abertos, sabe? DeepSeek, pare de lançar as pesquisas, pare de fazer modelos abertos. Não quer dizer, tá? Eles podem fazer isso amanhã, pode ser que aconteça esse tipo de coisa. Porém, baseado em tudo que a gente tá vendo, não me parece ser a análise correta. É basicamente isso que eu digo para vocês. E o bom dos modelos de pesos abertos é que depois que ele está na internet, ninguém nunca mais vai tirar de ti isso. Os modelos da OpenAI, da Anthropic, eles estão atrás da barreira da chamada de API. Tu precisa comprar tokens deles sempre, e se eles resolverem, o modelo vai ficar mais burro, eu vou trocar o modelo aqui por um outro mais burro porque não pode mais ter acesso a isso, que é muito perigoso. Você não pode mais acessar isso. Esse modelo não existe mais para acesso e tal. Isso pode acontecer. Com os modelos de pesos abertos não pode acontecer. O que vai acontecer amanhã, nós não podemos dizer, tá? Mas essa questão de a China irá proibir o acesso aos modelos abertos me parece muito veículos de mídia dos Estados Unidos tentando botar um medo do pessoal da China. Tipo, olha só, a China é malvada. Vocês estão gostando de usar os modelos abertos dela? Não usem, porque pode ser que eles restringam vocês. Isso é extremamente interessante, que eu disse, porque um dos últimos vídeos que eu fiz falando sobre como é que anda o mercado de IA e essa guerra dos Estados Unidos e a China, eu falei para vocês o quê? Empresas dos Estados Unidos estão percebendo que vale muito mais a pena construir suas próprias infraestruturas usando modelos abertos, principalmente se você precisa de uma demanda muito grande. Então, se não me engano, empresas como o Airbnb, depois vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, vocês podem ver. Mas várias empresas dos Estados Unidos começam a usar, por exemplo, o Qwen, começam a usar o GLM, que é esse outro modelo que eu falei para vocês, hospedado nos Estados Unidos, hospedado nos seus próprios data centers, porque daí é um modelo aberto e a Anthropic nunca vai dizer, esse tipo de pergunta vocês não podem fazer, esse modelo aqui vocês não têm, ou diminuir, por exemplo, a inteligência do modelo e ficar dizendo pra gente, não, a gente nunca faria isso, a gente nunca diminuiria isso. Esse é o principal motivo porque eu acho que a China não quer de jeito nenhum frear os modelos abertos e frear esse tipo de desenvolvimento, porque eles entendem como isso é danoso para a economia dos Estados Unidos, como isso é danoso para a maneira como as empresas de IA dos Estados Unidos estão tentando desenvolver os modelos fechados. Isso é basicamente a maior vantagem competitiva que a pesquisa chinesa tem, mesmo que ela esteja um pouco atrás da pesquisa dos Estados Unidos. O que nos leva, tá, a outra coisa que foi muito interessante nos últimos dias,
que foi a acusação da Anthropic, que não é nova, tá? Eles já vêm falando isso há bastante tempo, a OpenAI também, de que as startups chinesas estariam roubando seus modelos, estariam usando o processo de destilação para roubar o conhecimento dos modelos que eles treinaram, tá? O que é isso, pessoal? Destilação, que nem quando a gente está falando do álcool, que nem quando a gente está falando de um líquido, é basicamente tu tentar extrair de um modelo menor. Tu tem um modelo grande, um modelo que é muito capaz, um modelo que é lento. Quando ele roda, ele precisa de muito processamento. E daí tu tenta tirar as melhores respostas, os melhores raciocínios, tudo que tem de bom nesse modelo e fazer um modelo menor, que tem menos coisas dentro, mas que tem coisas de mais qualidade. Então tu tenta destilar tudo que tem de bom naquele modelo para transformar ele num menor mais rápido. Isso é uma prática que é extremamente útil e todos os laboratórios de pesquisa em IA usam. Faz um modelo grandão com muitos dados que é muito poderoso, daí tu destila ele num modelo menor que tem as capacidades muito parecidas, mas ele roda muito mais rápido, ele é menor, e daí tu continua fazendo esse processo, né, para ir melhorando a pesquisa. Só que o que a Anthropic está dizendo é assim, pô, os caras usaram os nossos modelos, tiraram o conteúdo bom que tinha lá, as respostas boas que tinha no nosso modelo para treinar o modelo com ele. Os caras não gastaram nada para treinar o modelo que nem a gente gastou, não precisaram fazer toda essa pesquisa, e daí eles vão lá e pegam o nosso trabalho e usam para treinar um modelo de IA para eles. E daí se vocês estão achando isso parecido com alguma coisa que aconteceu, é assim, que peninha das empresas de IA dos Estados Unidos, que copiaram todo o conteúdo da internet. A Anthropic tem a acusação de que eles pegaram vários livros que não tinha digitalizaram eles e depois destruíram os livros. Ao invés deles colocarem um conteúdo aberto novo para as pessoas poderem acessar na internet, eles colocaram dentro do modelo e destruíram para não ter evidências, para o pessoal não saber que eles fizeram isso. Todos os vídeos do YouTube que eles devem ter treinado, todos os livros com direitos autorais, todas as artes feitas por artistas, tudo isso eles fizeram, mas daí eles têm a pachorra de escrever assim, gente, a China tá roubando o que a gente fez para treinar nossos modelos. Então é difícil ter empatia, né? E daí quem eles acusaram de fazer isso, beleza? Eles disseram assim, identificamos campanhas em escala industrial conduzidas por 3 laboratórios de IA, DeepSeek, Moonshot e Minimax, para extrair ilicitamente as capacidades do Claude a fim de aprimorar seus próprios modelos. Esses laboratórios geraram mais de 16 milhões de interações com o Claude por meio de aproximadamente 24 mil contas fraudulentas, violando nossos termos de serviço e as restrições regionais de acesso. E o que mais chama atenção nesse texto, tá, é como a Anthropic ela é de longe o laboratório de IA mais hostil aos modelos abertos. Eles basicamente falam assim, modelos abertos é igual a terrorismo, é igual a queda dos Estados Unidos. Vocês não podem deixar modelos abertos existirem, tá? Eles colocam isso tudo em volta, né, numa retórica nacionalista e de que os Estados Unidos ele deveria ser o regulamentador, né, a polícia do mundo inteiro. Ele fala assim, modelos obtidos por meio de destilação ilícita carecem das salvaguardas necessárias, gerando riscos significativos à segurança nacional. A Anthropic e outras empresas dos Estados Unidos desenvolveram sistemas que impedem atores estatais e não estatais de utilizar a IA para, por exemplo, desenvolver armas biológicas ou realizar atividades cibernéticas maliciosas. É pouco provável que modelos criados via destilação ilícita preservem tais salvaguardas, o que significa que capacidades perigosas podem se disseminar sem muitas das proteções originais. E daí, que nem eu disse, não dá para deixar de rir deles escreverem essas palavras que assim, no entanto, a destilação também pode ser utilizada para fins ilícitos, porque eles estavam dizendo, né, a destilação é uma coisa válida para se acontecer. Olha só, eles dizem, concorrentes podem empregá-las para obter capacidades poderosas de outros laboratórios em uma fração do tempo e uma fração do custo que seria necessário para desenvolvê-las de forma independente. Sim, Anthropic, que tal você pagar uma fração do custo de todo o trabalho de artistas, todos os textos, todos os vídeos, todos os áudios que vocês usaram para treinar o modelo de vocês? Se vocês acham, né, que vocês não precisam pagar o custo de desenvolver todo esse material que vocês usaram para pagar o modelo de vocês, tipo, fiquem bem quietinhos quando fazem a mesma coisa com vocês, tá? É aquele meme assim, é pra apanhar e ficar quieto, beleza? Só que tem um porém nessa história, tem um esquema muito absurdo que eu descobri quando pesquisava essa história, tá? O uso dos modelos da Anthropic, ele é altamente restrito na China, tanto pela Anthropic restringindo isso, exigindo sistemas extremamente difíceis de autenticação, com selfie, com um número que não está dentro da China, e o próprio bloqueio da internet lá da China, pelo que eu entendo, talvez o site da Anthropic nem deveria estar acessível na China, beleza? Então, como essas empresas chinesas acessam isso de maneira fraudulenta? Na realidade, é muito mais complexo do que a própria Anthropic falou ali, tá? Porque, pesquisando sobre isso, eu achei esse artigo aqui que
É, como comprar tokens baratos do cloud na China, e tem esse desenho aqui da menininha de anime que aparentemente, segundo o autor do texto, é um meme que rodava no Red Notes, nas redes chinesas lá, que a menininha dizendo, você acha que você é mais esperta que o cloud? Ela tá com o cloud na mão, tá? Esse tipo de acesso, ele acontece por causa de um esquema que eles chamam das transfer stations, que seria a estação de roteamento, sei lá, rodoviária, alguma coisa assim, dos modelos de IA, e muitas vezes esses sites, esses serviços que oferecem o cloud, oferecem isso a 90% mais barato do que a Anthropic que oferece, tá? Tipo, 10 vezes mais barato do que vocês teriam as chamadas de API do cloud. Como é que eles fazem isso? E o artigo descreve que é um esquema que é um peixe, 3 refeições, tá? É tipo um ditado chinês, ele até botou ideogramas aqui. Basicamente, esses sites eles agem como proxies e agregadores das chamadas de API, que nem, por exemplo, o Open Router nos Estados Unidos, que você pode contratar vários serviços de IA diferentes, várias IAs abertas, você pode até contratar IA proprietária e passar pelo serviço deles, e daí você tem um mesmo endpoint que você não precisa configurar vários, né? Você só tem uma chave com aquele serviço e você diz, eu quero usar esse modelo aqui. Porém, elas operam como uma espécie de mercado paralelo dessas chamadas de API, um mercado paralelo, né? Um mercado negro de tokens por um preço extremamente baixo. É basicamente assim, este truque que a Anthropic odeia e que o governo chinês faz vista grossa, porque tecnicamente isso não deveria poder rolar, mas o que eu tô lendo é que o partido lá na China faz vista grossa para esse tipo de prática, tá? Esses serviços, eles criam milhares de contas gratuitas e também contas pagas nos serviços como a Cloud, né, o serviço da Anthropic, e se aproveitam do subsídio dos tokens que os planos têm, tá? Então, os tokens de graça que eles te dão quando tu registra uma conta nova, e aquele negócio que tu paga $200, tu paga $2.000, mas tu pode usar o equivalente a, sei lá, pelo que eu entendi, $14.000 de crédito se tu gastar tudo, explicitamente tudo que tu tem para fazer no plano de $2.000, tá? Isso aqui é uma maneira de preparar o peixe, que eles estavam dizendo. A segunda maneira de preparar o peixe é que haja uma venda de uma chamada, por exemplo, tu acha que tu está chamando o Opus 4.8 da Anthropic, mas a resposta vem de outro modelo, como, por exemplo, um modelo chinês aberto que eles rodam na infraestrutura dele, como, por exemplo, o GLM 5.2, ou talvez um modelo da Anthropic mais barato, porque eles não têm a transparência. Então, tu acha que tu está comprando um modelo e vem o outro. Que, ironicamente, é algo que a gente desconfia que a Anthropic também faça em vários momentos, mas isso aqui, que nem eu disse, é o mercado paralelo, é umas empresas que operam ali na área cinza da lei, tanto da lei da China quanto dos Estados Unidos, tá? E o terceiro, que é a terceira maneira de preparar o peixe, é vender os logs das conversas para que eles sejam usados em fraudes, para que eles sejam usados em golpe, e que para laboratórios de IA, que eu imagino que tanto da China quanto talvez de outros países, usem isso para treinar com os prompts, com as respostas e o raciocínio desses modelos, tá? O cloud, eu acho que ele não mostra todo o raciocínio. Os modelos da OpenAI também não mostram todo o raciocínio, né? Por exemplo, o DeepSeek, se vocês derem uma olhada lá, tu pode ver exatamente tudo que ele fez até gerar a tua resposta, né? E isso é extremamente útil para tu treinar modelos usando as entradas e saídas disso. Mas basicamente o que eu tô dizendo para vocês é que esses serviços eles vendem os tokens mais baratos para captar usuários, usando o subsídio que as próprias empresas dos Estados Unidos dão, né? Eles estão dando vários tokens de graça para elas tentarem atrair os usuários, eles criam várias contas fake e usam esses tokens quase gratuitos que eles estão recebendo, não necessariamente entregando o que tu compra, né? Tu tá comprando a chamada de API paralela lá e pode vir um modelo chinês, sendo que tu achava que tu estava usando o modelo dos Estados Unidos. E esses logs, de novo, podem ser vendidos para treinar, e várias pessoas acham que esse treinamento que a Alibaba, que a DeepSeek, que a Qwen, que esses laboratórios fazem, ele passa por essas plataformas. Então deve ter gente lá da Alibaba que paga essas plataformas paralelas para fazer o treinamento dos modelos usando os modelos Anthropic, mas também compram os próprios logs dessas plataformas aí para usar as respostas de todos os outros usuários para treinar seus modelos. Então, né, esse é o lado negro dos modelos abertos da China que a gente tá mostrando para vocês, provavelmente. E de novo, assim, pessoal, a Anthropic fica toda, coitada de mim, estão roubando os meus modelos, né? É muito bonito no papel eles dizerem isso e assim, vocês negaram fazer um contrato com o governo dos Estados Unidos, beleza, sabe? Que bom, os seus modelos não vão ser usados pelo exército dos Estados Unidos. Mas semana que vem, Fable 5 já tá para jogo, tá? Vocês vão ter que usar pagando o token, e é $10 por 1 milhão de token de entrada e $50 por 1 milhão de token de saída. Um dos modelos mais caros, deve ser o mais caro que uma empresa já cobrou, tá?
Então, de novo, assim, a Anthropic se fazer de boazinha e é muito perigoso, tomem cuidado com a China e tal, pra mim tem muito mais a ver com uma estratégia de marketing, e inclusive os responsáveis por esse papo de nós temos que se preocupar muito com a segurança, é muito sério, mas por favor comprem o nosso modelo, invistam no IPO da nossa empresa, eles eram as mesmas pessoas que estavam na OpenAI no início e fizeram o mesmo tipo de estratégia lá. O que nos leva finalmente pra gente falar da OpenAI. Nós citamos ela várias vezes aqui hoje, né? Mas ela anda meio apagadinha, tadinho. O Sam Altman tá tipo assim, por favor, preste atenção em mim, por favor, regulamente nossa empresa, Trump. Porque a gente já falou, tá? O 5.6, ele também foi considerado perigoso, que nem o Mythos, que nem o Fable, e ele foi liberado apenas para parceiros. Eu não sei se quando sair esse vídeo, quando a gente estiver falando disso, já vai ter como fazer acesso ao 5.6 para todo mundo, tá? Mas o que a OpenAI começou a fazer? Ela começou a explicitamente falar da aproximação com o governo dos Estados Unidos. O que eu tô querendo dizer, tá? Meio que vazou uns boatos aqui de que OpenAI estaria em negociações iniciais para dar 5% de participação ao governo dos Estados Unidos. A ideia é vista como uma forma de compartilhar os benefícios econômicos da tecnologia com a sociedade. É esperado que outras empresas do setor façam algo semelhante, mas ainda não há confirmação de que Google, Meta, Anthropic aceitariam a proposta. Trouxe uma matéria do Infomoney aqui falando sobre isso, tá? Mas basicamente o que o Sam Altman tá dizendo? Agora que a Anthropic passou eles, agora que o hype em volta da OpenAI ele não tá mais tão forte, tá? Eles ainda são, né, um laboratório extremamente relevante nos Estados Unidos, mas eles perderam um pouco aquela coisa de estar sempre na boca do povo. O pessoal tá falando mais da Anthropic. Ele tá dizendo assim, realmente, pessoal, esse negócio de IA é meio perigoso. Esse negócio de IA pode fazer altos males para a sociedade. Então, quem sabe, o governo não pega um pouquinho da minha empresa e garante que ela não vai se fuder quando explodir essa bolha, e ele também regulamenta a minha empresa. Tem que regulamentar mesmo. Eu acho que tá errado esse negócio de deixar tudo solto. Mas daí regulamenta meus concorrentes também e toma controle dos meus concorrentes também. Esse, para mim, pessoal, e quem vem acompanhando todos os vídeos que a gente faz comentando as notícias de IA, é um movimento natural dessa indústria lá nos Estados Unidos, que é se proteger do estouro dessa bolha, tanto as que são startups, que nem a OpenAI e a Anthropic, quanto as big techs, tipo, por exemplo, a Oracle, que está enterrada até o pescoço no projeto de construir data center para essas empresas, a própria Nvidia, que ganha muito dinheiro vendendo placa de vídeo. A economia dos Estados Unidos está agarrado nesse movimento desse setor aí. E quando a bolha estourar, quando acontecer uma crise econômica, vai ser muito feia. Então, quando as empresas começam a dizer, governo dos Estados Unidos, é muito perigosa essa tecnologia, regulamente essa tecnologia, compre parte da minha empresa. Eles não estão indo contra os interesses deles, na realidade. Eles estão tentando garantir uma maneira deles não serem totalmente destruídos ou absorvidos por outras empresas maiores quando eventualmente acontecer a grande crise no mercado que a bolha da IA vai ensejar. Então, assim, eu apresentei para vocês várias coisas que estão acontecendo no mercado de IA, tanto dos Estados Unidos quanto da China. A tendência que a gente vê é uma aproximação cada vez maior, principalmente nos Estados Unidos, das empresas privadas com o governo. Na China, isso já parece que era mais natural e era mais esperado, tá? Mas, de novo, se a gente interpretar o que está acontecendo na China apenas pelas notícias como a Forbes ali e a Reuters, a gente parece que a gente fica com uns dois pesos, duas medidas, porque é sempre assim, o Partido Comunista Chinês vai proibir as IAs, o Partido Comunista Chinês controla as empresas de IA, o Partido Comunista Chinês lançou o DeepSeek. Quando, na verdade, se a gente quiser usar esse tipo de linguagem, a gente teria que dizer, o governo dos Estados Unidos controla os modelos que a Anthropic lançam, porque literalmente é isso, eles proibiram o modelo, os modelos têm que ser pré-aprovados pelo governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos está dando a direção do desenvolvimento da IA, o governo dos Estados Unidos faz isso. Se a gente for falar dos Estados Unidos como dirigindo o desenvolvimento de IA, exatamente das maneiras que a mídia dos Estados Unidos fala do Partido Comunista Chinês dirigindo o desenvolvimento de IA, eu acho que é válido, tá? Eu só tô tentando mostrar para vocês aqui que essa é uma tendência geral que tá acontecendo com esses dois países, beleza? E o que eu acho, tá? A única coisa que eu posso prever é que se continuar com essa questão de bloquear modelos nos Estados Unidos, que são os modelos proprietários, eles têm que naturalmente tentar bloquear o uso de modelos abertos. Porque é totalmente ridículo eles deixarem os modelos abertos que estão quase encostando na capacidade dos modelos fechados, modelos proprietários, totalmente acessíveis para as pessoas e tirarem, né, o acesso dos modelos da OpenAI e da Anthropic. O próprio pessoal dos laboratórios americanos deve estar dizendo, cara, pelo amor de Deus, né, proíba agora os modelos abertos, principalmente a Anthropic, que é a empresa mais vocal nesse sentido. Curtiram, gurizada? Esse foi meio que o resumo de tudo que aconteceu na corrida de inteligência artificial entre Estados Unidos e China. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, apoiem o canal, deixem o like, se inscrevam, considerem apoiar ali no Apoia-se, porque tudo isso nos ajuda a
ter mais tempo e recursos para fazer vídeos assim, beleza? Nós nos vemos na próxima. Tchau!